Olá, amigos de Ideal Espírita. Vamos voltar ao Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos, pelo Espírito Meimei. Capítulo 43. Adultério. Pecado por pensamento. Adultério. Vós aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher, cobiçando-a já em seu coração, cometeu adultério. Mateus capítulo 5, versículo 27 a 28, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 5. Jesus, em sua bondade, alerta todos os corações para a análise do Evangelho. Ele alerta todos nós para analisar os seus ensinamentos, compreender a boa nova. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia que Jesus traz. Naquela época, quando Jesus pregava, ele transmitia esses ensinamentos, fazendo estudo já do que os hebreus, os judeus conheciam. Eles conheciam as leis de Moisés, eles cumpriam as leis de Moisés, mas eles viviam muito pelo exterior, né? Nos rituais, eles limpavam as coisas. Então Jesus falava, né, de limpar por fora, mas não era o que coloca para dentro da boca, porque isso vai para o ventre e vai para a latrina. O que era importante era o que sai do coração, porque o que estava impuro não é o que entra, porque o que entra não vai para o coração, né? Que seria ali a sede do amor, né? Que tornaria a alma pura ou impura. Era preciso purificar o coração. Então, o que sai do coração é que mostra se você é puro ou impuro. Então, Jesus, ele transformava os ensinamentos que já eram dados naquela época, já era conhecido pelas pessoas, e ele falava ainda mais. Então, vós aprendestes o que foi dito aos antigos, né? Então, vem passando desde Moisés, eles já aprenderam, mas eu digo mais, né? Porque não cometereis adultério, isso está escrito. Mas eu vos digo, então Jesus traz a boa nova, ele traz o evangelho, ele traz a notícia nova, renovadora, que está para além do que foi dito. Então Jesus veio para transformar, para aprofundar, para avançar na compreensão e na prática daquilo que era ensinado. Então mas eu vos digo que qualquer um que tenha olhado, então não é só cometer o ato ali, né, do adultério, né, no caso da relação sexual, é o simples fato de você desejar. Então ele fala de uma intenção antes da ação, que Deus considera as intenções, nossos desejos, aquilo que se passa no nosso interior. Deus conhece nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então essa é a mensagem, essa é a boa nova, essa é a notícia que Jesus traz. Coloca a palavra adultério num sentido mais amplo, designando-a como sendo o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. O homem que tem o coração puro, liberto da imperfeição, não pensa nunca o mal. E aí cabe a gente falar que o Espiritismo traz com o entendimento do que é o mal. O mal sendo a ausência do bem, significa que é como a ausência do sol, que nos traz a noite ou nos traz o frio,
né? O sol é a fonte de calor, o sol existe em si. Mas a ausência do sol, a noite simplesmente é a escuridão, é a sombra da ausência do sol. Não existe a noite em si. À noite nós podemos ver as estrelas, mas elas estão lá. Só não dá para ver por conta da claridade do sol, mas elas continuam lá. A lua continua lá. Não é algo que surge com quando depõe o sol, né? Quando o sol se vai e a noite chega. Na verdade, a noite ela se faz pela ausência do sol. Então, a sombra é a ausência da luz, assim como o frio é a ausência do calor. O mal não existe em si, ele é a ausência do bem, a ausência de uma intenção do bem, a ausência, ou seja, nós não estamos na presença de Deus. Nós estamos numa atitude, num pensamento, né? Pensando no adultério, nós estamos com um pensamento mal, ou seja, que está distante do que é o bem. Então, o pecado é as nossas ações distantes ou que está na ausência do bem, está distanciada de Deus. Isso é sinal da nossa imperfeição. Por isso que fala, o homem de coração puro, ele está liberto de imperfeição. Então, é o espírito puro, é aquele que não mais tem imperfeição e é aquele que já não pensa mais no mal. Por isso que quando estudamos a classificação dos mundos, e Meimei começa essa obra com essa explicação, para que a gente chegue aqui nesse momento e tenha essa compreensão. Somente os espíritos puros, os espíritos que já venceram as suas imperfeições, as imperfeições, elas que nos afastam do bem e por isso o mal, é quando a gente entende que o mal ainda persiste. Ou seja, a imperfeição, enquanto nós formos espíritos imperfeitos, nós seremos egoístas, né? Teremos o ego, teremos uma personalidade, e isso fará com que nós ainda sejamos impuros, habitando mundos que podem ser até os mundos felizes, apenas nos mundos celestiais. Esses sim são o lugar, né? Eles são considerados os mundos em que habitam os espíritos puros, já que atingiram a perfeição que nos é possível. Aquele que dirige os pensamentos para o mal denota o estado de impureza em que se encontra. O esforço de vencer os pensamentos negativos já demonstra que a alma está a caminho do crescimento espiritual. Se nós temos essa consciência, é preciso novamente lembrar, com autoconhecimento, eu tomo essa consciência de que o mal ainda está em mim, ou seja, não existindo mal em si, existe uma imperfeição que faz com que eu haja me afastando do bem, me afastando de Deus. Quando eu começo a buscar em mim, faço um esforço no sentido de vencer as minhas más inclinações, minhas más tendências, porque eu já sei quais são. Quando eu tenho que fazer um esforço para vencer as minhas más tendências, significa que eu já tenho consciência de que eu tenho más tendências, de que eu sou um espírito imperfeito. Mas não é só falar, eu sou um espírito imperfeito, porque todo mundo é imperfeito, todo mundo erra. Isso não é um processo de autoconhecimento, isso não é suficiente. É importante, é necessário, mas não é suficiente. A gente vai precisar avançar um pouquinho mais. Tá, eu sou imperfeito. Mas o que é que me caracteriza como ser imperfeito? O que é que eu faço que me afasta do bem e faz com que os meus atos sejam considerados maus?
Quando eu penso que na raiz de tudo está o egoísmo, eu começo a me questionar. Por isso que o espiritismo é filosofia de vida. Eu começo a me questionar: onde está o egoísmo em tudo que eu estou fazendo? Onde está a expressão do meu orgulho, da vaidade? A vaidade não é embelezamento, né? Ficar se embelezando, cuidando da... Ah, eu tenho que cuidar de mim, eu vou cuidar da minha pele, do meu cabelo, vou me vestir. Isso não se confunde com vaidade, a menos que isso seja de fato um processo da vaidade da pessoa. Mas vaidade vai muito além disso. Não é só o embelezar-se, né? É quando isso se torna a razão da sua vida. Quando você só se preocupa com a beleza do corpo físico e cuidado do corpo físico e a beleza do que está no exterior. Quando a gente coloca o foco só em um aspecto, aí a gente pode estar apontando para nosso orgulho, para nossa vaidade. Mas quando isso faz parte da nossa vida, mas não é a razão da nossa vida, nós temos que ir questionando onde que está o egoísmo, onde está a vaidade, onde está o orgulho, para que a gente identifique onde está a minha imperfeição. Identificando, falei, puxa vida, eu tendo a ser uma pessoa, então, ciumenta. Lá está o meu ciúme em razão do meu egoísmo, porque eu quero essa pessoa só para mim. Eu quero controlar, eu quero saber onde ela está, o que ela faz, o que ela fala, o que ela pensa, o que ela sente. Eu quero controlar essa pessoa. E é possível? Não é possível. Quando eu começo a identificar isso, eu passo a fazer um esforço no sentido não de analisar e de falar assim, mas a culpa é daquela pessoa que está fazendo tais coisas. Eu sinto ciúmes porque ela faz isso comigo. Não. Eu sinto ciúmes por conta da minha insegurança. Onde está a minha insegurança? O que me deixa insegura? Eu começo a fazer um esforço para que eu me sinta segura nas minhas relações. E não é só com aquela pessoa que eu acho que eu tenho ciúmes e tenho que controlar para que o meu ciúmes fique aplacado. Eu vou me conhecendo, me transformando, e aí eu descubro a fonte da minha insegurança, passo a olhar e cuidar dela como alguém que identifica aquela fragilidade. Isso é a minha fragilidade, a insegurança. E eu passo a cuidar de mim, de modo que eu me torne uma pessoa segura de mim mesma. Passo a me amar, a me valorizar. E a todas as pessoas que estão comigo, elas vão ficar bem, eu não teria mais a razão, né? Não teria mais motivos para sentir ciúmes de qualquer pessoa, em qualquer relação. A minha relação com as pessoas estaria harmonizada. Então, é esse o mecanismo. Então, eu começo a fazer o que ela fala, esse caminho do crescimento espiritual. É só através do autoconhecimento, da tomada de consciência, que eu vou poder fazer a transformação moral e o crescimento espiritual. À medida que o homem estuda a doutrina espírita, nas bases do cristianismo redivivo, encontra o caminho certo para o fortalecimento da vontade. Lembrando que o espiritismo também fala que o que nos falta é a vontade, o esforço deveria ser pequeno. Não preciso fazer grande esforço para a minha transformação moral. A reforma íntima, que tanto se fala, não se tem que fazer esforço para mudar comportamentos. O que a gente tem que fazer é tomada de consciência de quem eu sou. O esforço é mínimo. O que eu preciso ter é vontade de olhar para mim e começar a me questionar, porque é doloroso entrar em contato com essas partes que apontam para a minha própria fragilidade. Mostrar
que além de frágil, eu sou imperfeito, mas não sou imperfeito, né? Da boca para fora, eu sou imperfeito mesmo, eu erro mesmo, e aí, daí, não é e daí. Eu sou imperfeito, mas se eu estou no caminho da perfeição, eu preciso tomar consciência. Então, eu preciso ter a vontade de mergulhar em mim e descobrir ali essas imperfeições, olhar para elas, identificá-las e dizer para elas que eu as reconheço e eu vou passar a agir de modo mais consciente, de modo mais de acordo com o que a educação exige. Né? Se eu sou uma pessoa arrogante, eu não vou ficar gritando, vou dizer umas verdades para os outros. E a gente se torna uma pessoa mal educada, né? Se eu sou arrogante mesmo, então eu vou dizer na cara, não tem nenhum problema. Tem sim, a gente tem que se educar no sentido de não deixar, né, cair na tentação de fazer as coisas. Por isso que Jesus falou, não deixar cair em tentação e nos livrar do mal. Nos livrar do quê? O que é o mal? Acabamos de falar. Nos livrar das nossas próprias imperfeições. Não caia na tentação de fazer aquilo que você sabe que é, mas que só você tem o controle para poder silenciar e não responder de uma forma mal educada, agressiva, ríspida, de forma arrogante, como você é, como nós somos. Nós somos arrogantes, mas não precisamos agir assim com os outros. Podemos ser pessoas civilizadas e passar a agir com educação. Esse é um exercício e exige de nós consciência. E o caminho está aqui, o caminho certo para o fortalecimento dessa vontade de crescer. Sua conduta se fortalece nos princípios do bem e ele toma boas resoluções no sentido de vencer o mal. No esforço constante, liberta-se das ações más e trabalha para que nem em pensamento essas ações negativas surjam. Então, à medida que nós vamos nos conhecendo, tendo então consciência, o pensamento vem. Nós vamos sentir, né, aquele impulso para ser o que a gente, né, tende a ser, de acordo com as nossas imperfeições. Nós vamos sentir aquele impulso, mas nós vamos fazer aquele pequeno esforço para segurar aquele impulso e agir de uma forma, agir. Não é deixar, não é ficar passivo, em silêncio, deixar as outras pessoas nos humilharem, fazerem o que quiserem conosco. Não, nós vamos nos colocar de forma firme, mas gentil, educada. Isso é muito bonito de ver que esse entendimento está sendo transmitido para para a educação de pais, na educação de seus filhos. Então, educar os pais hoje é muito importante, porque os pais se mostram muito confusos como fazer para poder educar aquilo que eles já perceberam, que são crianças, que são espíritos de uma nova geração. Diferem da forma das gerações anteriores e eles precisam de uma orientação, um novo encaminhamento. E estão muito confusos, não sabem como dar limites, não sabem se castigo, não castiga, se dá prêmio, não dá, não sabem o que fazer. Descobrem que essas técnicas que eram feitas antigamente não têm tantos efeitos. Eu sobrevivi aos tapas que eu tomei, mas as marcas estão lá, estão profundas, estão reprimidas e elas aparecem de forma inconsciente. Por isso que a pessoa fala, olha aqui, continuo vivo, continuo fazendo o que eu faço, se não fosse isso, eu não seria quem eu sou. Realmente, você é pela sua história de vida.
Mas não negue que tudo pode estar lá no inconsciente. Exatamente porque está lá que a gente age sem saber quais forças estão nos impulsionando. Então é preciso repensar no modo de educar nossas crianças e tem muito sendo dito que é preciso agir com firmeza, mas com gentileza. Ou seja, dizer o que tem que ser dito, sem ofensa, sem machucar, sem ferir o outro, né, com palavras ou até com gestos. A firmeza não é bater, firmeza é falar com quem tem autoridade moral. Jesus tinha autoridade moral, falava com firmeza, quando ele tinha que dizer para as pessoas que eram hipócritas, porque elas honravam com a boca, mas não honravam com o coração, com a alma. Elas tinham esses pensamentos de adultério, mas né, as aparências eram de uma pureza, lavavam as mãos, lavavam os utensílios para tornar tudo puro e sagrado, para que o alimento que entrasse estivesse ali tudo purificado, mas tinha um coração impuro, e o que saía desse coração que demonstravam que eles eram impuros. Então Jesus era firme em dizer: são hipócritas. Vocês são todos bonitinhos por fora, honram com palavras, mas por dentro está tudo podre. Então é por isso que nós precisamos ter essa jornada de caminho adentro, de autoconhecimento. E ela diz: estamos aí no caminho do progresso. Quando isso se der, não teremos mais pensamentos negativos. Aquele que ainda tem pensamentos maus e nele se compraz, com os atos praticados, distancia-se do bem. Então é o mal, distanciar-se do bem, formando uma atmosfera própria de perturbação para si mesmo e para os que os rodeiam. Quando desencarna, vai para esses lugares de mesma vibração, lugares de perturbação, e todos os que o rodeiam na mesma vibração de perturbação, né? Então, é preciso perceber o tipo de pensamento que nós temos, os atos que nós praticamos. Por exemplo, se formos estudar a respeito do amar os vossos inimigos, muitos de nós, né, podem afirmar que não tem inimigos. Então, eu não tenho um inimigo. É porque a gente não compreendeu bem o que é um inimigo. Um inimigo pode ser a mãe, o pai, um filho, que a gente até diz que ama. Mas é um inimigo porque se eu quero que aquele filho faça uma coisa que eu mandei, então eu digo: não faça isso porque pode te acontecer tal coisa. E aquilo que eu falei acontece, e aí eu viro para o meu filho e falo: bem feito, eu avisei. Isso revela que aquele filho é o meu inimigo. Isso é tão sutil, tão delicado, porque o inimigo não é aquele que eu odeio. O inimigo é aquele que eu ainda não amo. É aquele que eu ainda disputo poder. Nas relações pais e filhos, eu posso dizer: eu amo muito do meu filho, mas eu tenho uma disputa de poder com ele. Só não tem armas na mão, mas tem as armas nas palavras, tem as armas no afeto, porque eu quero forçar que aquela criança seja do jeito que eu quero. E aquela criança se rebela para aquele pai, para aquela mãe, dizendo: eu não quero ser do jeito que vocês estão querendo que eu seja. E fica um duelo. São inimigos.
ainda não conseguiram conciliar e se tornar amigos. Então é muito profundo os ensinamentos da doutrina dos espíritos e de Jesus, que dizia amar os nossos inimigos. Os inimigos naquela época eram aqueles que eu mandava matar, que eu desejava matar e o que eu mesma matava. Mas hoje a gente sabe que não adianta matar, continua vivo. E pode ainda ser pior, porque vai obsidiar do outro lado. Mas é como eu interajo, o tipo de afeto que eu tenho com relação a essas pessoas. Se eu me comprazo, ela tá lá sofrendo, eu me comprar uma gotinha de prazer que eu sinta de ver aquela pessoa em sofrimento, é o meu inimigo. Então, cuidado. Nós estamos ainda numa condições muito imperfeitas, com o coração ainda cheio de impureza. Então ela chama a atenção para que a gente observe os nossos pensamentos, inclusive, porque Deus sabe dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Deus, que é Pai, cuja justiça e misericórdia nos aguardam, considera todos os atos responsáveis do homem. Ele considera todos os nossos atos. E pensamento é ação. Nós pensamos, nós criamos. Haja vista que Jesus falava, a sua fé te curou. Ontem eu estava lembrando de um caso, conversando com uma pessoa, que era uma paciente no hospital, eu trabalhava na maternidade, e ela tinha um câncer. E a intenção dos médicos era que ela fizesse um aborto para poder tratar o câncer. Mas o câncer dela já estava tão adiantado que a chance dela sobreviver era muito pequena. Então tudo indicava que tratando ou não tratando do câncer já estava muito tarde. E ela disse uma coisa, que ela não ia abortar, que ela ia ter aquela criança. E que ela ia sobreviver até o final, porque com a gestação, os hormônios, o câncer acelerou ainda mais. E ela disse que ela ia ter o bebê, que ela não ia morrer antes de ter o bebê, que ela ia ter o bebê. E ela se preparou. Toda essa energia, todo esse pensamento, toda essa intenção fez com que ela tivesse a gestação, o bebê nascesse, ela preparasse quem ia cuidar do bebê, né, com o pai, a família, teve um momento de conhecer a filha que nasceu, se despedir, e uma semana depois do nascimento da filha, ela regressou ao plano espiritual. Então, nosso pensamento é ação. A nossa fé, ela nos salva, como Jesus falava, né, curava. É preciso a nossa fé com obras para realmente nos salvar. Que é o que a gente chama de caridade, o amor em ação. É a fé com obras, é trabalhar, é fazer esse esforço de transformação para que a gente possa se tornar um pouquinho mais limpo por dentro. Tenham todos um ótimo dia, muita paz e a gente se vê no próximo encontro.